Oi, Freitas, seja bem-vinda. Edivalda, oi, Cris, seja bem-vinda. Tava com o dedo no gatilho. Oi, Ruth Rocha, seja bem-vinda também. Muito agradecido, grato. Sim, eu vi que você voltou. Seja bem-vindo. Já vão aproveitando. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho que tu clica ali e vai chamando gente. Vai chamando gente, pelo amor de Deus. Que a concorrência tá pesada. Inclusive eu estava assistindo um outro colega. Vamos, minha mineira! Oi, mineira! Manda um negócio pra cá! Cadê o... Oi, seja bem-vindo! Sidiane! Sheila, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas! Muito obrigado pela presença de todos. Aproveita, vai clicando nesse aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e vai chamando outras pessoas, por favor. Se assim vocês tiverem afim. Eu e a mineira vamos falar hoje das consequências de fragilidades que a gente pode ter nessas relações. Cadê o convite da mineira aqui? Deixa eu ver onde que tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ali. Seja bem-vinda, turma. Vão chamando gente, por favor. Boa noite, Daltro. Como vai o senhor? Preocupado. Eu estava preocupado com essa zumba pra cá, zumba pra lá. Boa noite, Minas Gerais! Boa noite, Rio Grande do Sul. Como é que tá aí, Dani? Hoje choveu e você sabe que chuva para mim é sinônimo de frio. Tá, vamos falar sobre frio. Quantos graus tá aí? Agora deve estar fazendo uns 25, 26. Ah, para, Final de semana Daniela, bateu para. 35. Final de semana Para. bateu 35. Aí foi bom. Sábado agora que eu passei o sábado estudando, começamos com 5. Nesse momento agora Deus me livre. nós estamos na faixa dos 10 a 12 agora. Não, Eu tô obrigada. assim por causa da calefação do meu escritório, Não, não, mas não, não, não. tá Obrigada. frio. Boa noite, todo mundo aí, pessoal querido. Boa Estamos noite, todo aí mundo. hoje para conversar. Ai, graças a Deus que temos uma diplomata nessa live. Porque essa coisa de zumba às 17h30 tá me matando nos nervos. A ansiedade vai lá para... Ó, não adianta nem os... Sacanagem. Estou aqui já para Tá. conversarmos sobre um assunto polêmico, né? Você As gosta de um polêmico? consequências... Eu não sei, eu acho que as pessoas que nos assistem gostam. Já nesse momento estamos com 13 mil pessoas aqui, estamos concorrendo com grandões. Acredite que eu Sim, sigo muitos. eu vi. Mas vamos ficar no nosso planeta aqui, nem fala dos grandões, que eles já têm muito, né? Então deixa pra lá. Mas as consequências dos vínculos frágeis para o cérebro e coração. No que tange... Eu vou puxar um pouquinho a brasa, depois tu puxa a brasa para onde tu quiser. No que tange nas relações de filhos com Ixi. pais emocionalmente imaturos que deixam marcas profundas nessas crianças, nós temos que falar, quando a gente fala de vínculos frágeis, é muito importante. Tem pessoas que não gostam dessa leitura, tem pessoas que não leram, que não fazem parte do cotidiano desse ser humano, mas existe um sociólogo polonês muito referencial no mundo da academia e a sociedade, a parte não acadêmica, adotou muito, o senhor Zygmunt Bauman. Este cara, ele falou muito dessas questões plurais, desses amores frágeis, citando o amor líquido,
E aí Uhum. ele amarra essa questão do vínculo, que é o nosso tema central. E aí ele fala, ele defende, por isso que muitas pessoas não gostam, não entendem, não compreendem o seu Bauman. Porque ele fala que o consumismo ele está muito pontual, que se dá numa satisfação momentânea. Então, Bauman diz o seguinte, eu vou para uma festa porque eu tenho uma necessidade momentânea. Aí eu Uhum. atendo aquela necessidade, Acabou. passa e eu volto para o meu mundinho. E ele vai além, né? Se nós não estamos falando somente das relações interpessoais, mas Uhum. também as relações que estabelecem como nós mesmos, o próprio polonês, seu Zygmunt Bauman, ele mesmo fala da liquidez do amor próprio. É uma expressão literária do livro. Essa liquidez do amor próprio. E isso já dá um norte do tema quando a gente fala das consequências desses vínculos frágeis. Se eu estou frágil comigo, se eu estou frágil nas amizades que eu escolho para ir para uma festa, se eu estou frágil nos vínculos familiares, se eu estou frágil com o vínculo da escola, se eu estou frágil com o vínculo comigo, se eu estou frágil com. Nós vamos ter a falta do que eu gosto de falar, nós vamos ter a falta do concreto, Contato. desse contato. E aí. Que mora o perigo. Muito bem. Essa é a linha que eu pensei da gente abordar hoje. Né? Trabalho. Sério? Sério? Sério. Eu estou aqui com. Pra você Vamos ter falar para ideia? as 18 mil pessoas que nos acompanham que a gente não combina, né, Dani? Literalmente a gente não combina. Eu E acho que hoje a deixa gente assim nem porque dá certo. conversou direito. Não, tem gente que vai Que para hoje... academia, Pois é, eu fico aqui agora estudando, ó a minha vidinha, ó a minha vidinha, ó a alguém minha tem que vidinha, ó. trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Ó a minha vidinha, ó a minha Pois vidinha. é, Mas eu tudo não. bem. Eu fui lá, ó. Bom, vamos Desculpa te voltar cortar. aqui. Isso, vai Sem lá, vamos lá. problema. Eu fui muito em Balma, principalmente quando ele fala que vivemos tempos líquidos e nada é para durar. A gente percebe essa questão hoje. As pessoas, quando têm um obstáculo, elas não querem enfrentar esse obstáculo. Elas preferem dar uma volta e sair literalmente, né, pela tangente. Então, o que, que vai acontecer nisso? O cérebro, ele quer sempre poupar energia. Ele gosta de viver ali, né, uma coisa mais tranquila, uma coisa sem muita expectativa. Então, para ele é mais fácil. Então, quando você fala da questão da festa, que foi para uma festa, satisfez a necessidade, aquilo ponto, é pontual, acabou, a necessidade já foi suprida e ele vai procurar uma outra necessidade. A questão primordial disso é que nós estamos tendo relações também líquidas. E essas relações líquidas, elas vão gerar exatamente os vínculos frágeis, onde que nada foi feito para durar. Então, Bauman, ele fala a questão que nós vivemos uma sociedade feita à água. A água muda de acordo com o seu curso. E as relações, o que está acontecendo é exatamente isso. Elas não são mais sólidas, elas são relações líquidas. E nós temos então uma mudança da sociedade. Como temos uma mudança da sociedade, temos que fazer algumas modificações. Como? Primeiro, aprender a se comprometer, né? Esse momento de pandemia está maravilhoso para aprender a ter responsabilidade e comprometimento, principalmente nas escolas que ainda não retornaram, né? Então, isso é importante, principalmente para solidificar o quê? A identidade. O cérebro precisa de conexão. Conexão é diferente de solidez. Tá, e aí como é que o cérebro se conecta no exemplo que tu trouxe da festa? Me explica, vamos lá.
Muito bem. Aí, o que que eu tenho que ter? Eu tenho que ter conexões que vão fazer sentido e serão importantes para mim. A partir do momento que eu tenho conexões, eu consigo criar vínculos. Sem Tá, mas e conexões, eu se a não minha crio vínculos. conexão, veja bem, Daniela, se a minha conexão Hum, ela é vinculada a pessoas e situações, tu usou o exemplo da festa, né, que a gente trouxe juntos aqui, exato. líquida, como é que esse cérebro faz essas sinapses? Como é que ele se organiza? Aquilo que tem sentido para mim, eu permaneço. O que não tem sentido para mim, eu descarto. E aí entra o lance, entra a ideia que tu usou a palavra obstáculo. Então, tu Exatamente. imagina, não é isso? Então, eu fico Isso. imaginando uma pessoa que encontra um obstáculo com ela mesma. Ela se auto, ou ele se auto perceber. E aí ele acha um obstáculo. Ele se percebe e geralmente as autopercepções elas não são muito prazerosas, não são muito positivas. Quando eu vejo que eu sou limitado, quando eu me identifico com essa liquidez. Poxa, mas isso que o outro falou sou eu, mas eu não gosto, eu não sou assim. Seja egóico, seja egocêntrico, seja. E aí, este meio, não estou fugindo do teu exemplo, tá? Este meio, Vygotsky chama de contexto. Este meio, eu me cerco destas pessoas, dessas atitudes comportamentais, desse métier, porque o meu coração vai ficar mais confortável, eu não preciso trabalhar, eu não preciso, entre aspas, brincando agora, eu não preciso sentar no divã. E eu já ouvi uma expressão de um psicanalista que ele diz o seguinte: não, a pessoa pode fazer 3 anos de psicanálise e ela nunca entrar em análise, porque ela vai encontrar esse obstáculo, ou ele encontra esse obstáculo, ele finge que não vê e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a gente vê sistemática frustrações. Eu estou muito equivocado quando falo do coração desse jeito linkado com o cérebro? Não, é exatamente isso. Como eu não quero me machucar, eu evito. Então, se eu vou evitar, é uma forma, um mecanismo de defesa que a sociedade tem mostrado. Então, os laços, eles não se tornam sólidos, são laços também frágeis. Por isso a questão dos vínculos frágeis. O que que se tem que fazer? É exatamente tornar as relações de líquidas para sólidas. Como? Através de conexões. Deixar de ser superficial e ir para uma zona mais profunda, né? Aquilo, pode falar. Quando você vaza assim, eu sei que você vai, manda. Não, tu tirou. Eu estava pensando, juro, Dani. Tu estava pensando, porque tu tem que explicar um pouco. Eu não quero. Desculpa te cortar, mas as pessoas têm que entender a diferença da conexão e da relação. São coisas diferentes. Entende? Sim. É muita a relação de hoje em dia. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando eu enxergo a minha amiga Daniela como ser, eu te vejo como sujeito. Eu usei essa palavra hoje às 9h30 da manhã. Eu te vejo como sujeito, é porque eu me importo contigo. E Sim. eu quero conectar contigo. Eu me preocupo contigo. Eu tenho até ciúmes de ti, um sentimento sequencial. Ele é uma sequência, é um sentimento lindo quando não é desequilibrado. Porque eu te enxergo como ser, né? Tu és sujeito. E quando eu te percebo como sujeito, eu crio uma conexão, eu crio um vínculo diferente. E não só essa coisa uh, de falta de comprometimento com o outro. Porque aí eu fico só nesse meio, porque eu não preciso me conectar. Entende? Ah, mas é minha amiga há tantos anos, mas tá, é conectada a ti. Quando tu tá no hospital, ela tá lá junto contigo. Só tô dando um exemplo assim. Não é isso, Dani, que tu tá falando da conexão? O cérebro, igual uma colega aí comentou, o cérebro sim precisa de conexões para abrir as possibilidades. A partir que eu tenho um leque de possibilidades, ele vai linkar aquilo que vai ser interessante para ele. Tem que se fazer sentido. Então, as relações, elas existem quando ela faz sentido. Sentido não tem nada a ver, pelo amor de Deus, com interesse. Não é isso.
É o sentido de olhar na mesma direção, é o sentido do querer bem, é o sentido de ampliar juntos. O que acontece hoje nas relações? As relações são líquidas, elas são superficiais, as pessoas não querem abrir mão do seu bem-estar em prol do outro, né? E isso exige numa relação de solidez. Muitas vezes eu tenho que deixar de ir numa festa para poder ficar com o companheiro que está doente, ou eu tenho que deixar de fazer alguma coisa para ver o outro naquele momento feliz. Isso é cumplicidade, isso são os relacionamentos. Como hoje em dia as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? E essas relações elas se tornam superficiais. E as relações superficiais, como o Bauman mesmo fala, elas não são duradouras, né? Elas são o quê? Voláteis. Eu estou com você até o momento que aquilo é interessante para mim, depois eu descarto, né? Então, é Que sentido, é legal. vínculo. Muitas vezes, Dani, sim, no sentido que eu falo, sim, né? No sentido do cérebro, é um vínculo. Aquilo que eu consigo ter para mim, aquilo que me faz sentido, eu vou lutar por aquilo. Só que as pessoas hoje, infelizmente, elas vivem de redes sociais, aparência. Eu estou bem se eu estou lindo, belo, né? Magro, se eu sou fit, mas não importa como que é por dentro da pessoa. Então, são armaduras. Quando O você que eu chamo de retira, ver, de te ver como sujeito, exatamente. exato, e quando eu tiro essa armadura, se eu não tenho uma estrutura interna, aquilo se liquefaz, né? Por isso que existem tantas pessoas hoje com depressão, baixa autoestima, né? Uma necessidade de autoafirmação muito grande, porque ela não tem solidez. Criar solidez é como o Daltro gosta de falar, é de levar assim, as porradas, né? De levar a resiliência, é de você adquirir couraças. É muito interessante, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu sou amigo do fulano há tantos anos. Qual que é a relação que vocês têm? De festa. Opa, isso é amizade ou é companheiro para diversão? Né? Ah, mas eu sou amiga, igual você falou, né? Do hospital, de ficar junto e tal. Isso é realmente amizade. É muito fácil você falar que é amigo nas horas felizes. Nas horas tristes é que você descobre exatamente quem é aquelas pessoas que a gente pode contar. Não necessariamente é uma pessoa que você tem que ligar todos os dias e perguntar, e aí, tudo bem? Como vai? Não é nesse sentido. Às vezes você fica anos e anos sem encontrar uma pessoa e quando encontra, parece que o mundo parou naquele momento e vai continuar a partir dali. Então, o que acontece? Deixar de ser egoísta, deixar de ter essa baixa autoestima, a síndrome do coitadinho é muito voltado para essa sociedade líquida, né? Deixar de ser líquido e passarmos a ser sólidos. O meu medo, né, é das pessoas daqui a um tempo se tornarem gasosas. Essa é a grande Mas tu preocupação. tinha que escrever, te fundamentar em Foucault e Bauman. Exatamente. Eu tô lendo Foucault, então é por isso que está muito evidente. Mas Foucault também fala um pouco disso, sim. Não com a linguagem do Bauman, obviamente, mas eles se complementam na sociedade líquida, né? Na proposta E, e, que trouxe. e não é a questão da solidez de ser rígido, é a questão da solidez de ser flexível, né? Da resiliência, da empatia. E é o que está faltando hoje em dia. Né? Agora, as relações líquidas constrói-se também, como diz Bauman, não eu, quem sou eu, as identidades líquidas. E para as relações acontecerem, elas têm que se tornarem sólidas. Então é muito comum a gente ver assim, fulano de tal separou. Nossa, quanto tempo de casado? 1 ano e meio. 1 ano e meio não deu tempo de fazer nenhum tipo de relacionamento. Né? Não construiu nem assim o alicerce. Que dificuldades todos vão passar. Quantas vezes a gente vê pais que não se comprometem como pais, verdadeiramente, né? Porque são pais líquidos.
Quantos pais líquidos nós temos por aí? Jesus. Tu usou uma frase, eu anotei aqui, que Ah, diz eu tenho assim, medo quando você anota. Ah, anoto tudo. Já estou com 4 aqui. Tu usou a frase, dando o exemplo, eu vou lutar por aquilo. Tu usou essa expressão, eu vou lutar por aquilo. Falando no aspecto do coração, as pessoas precisam entender que quando estamos movidas pelas ações sentimentais, colocarei dessa forma, se eu tenho uma história, uma bagagem, o qual minha mãe, meu pai, não sei, me ensinou que lutar por aquilo é correr atrás de uma pessoa, eu resisto, eu bloqueio isso. Isso é muito natural do comportamento. Quando eu tenho esta ferramenta. Se eu perceber num olhar diferente que eu não estou correndo atrás de uma pessoa, e sim me percebendo a transcender um obstáculo íntimo meu, linka com o primeiro parágrafo da tua introdução. Quando tu usa a questão do obstáculo, porque aí eu gero dentro de mim, no meu cérebro e nas minhas emoções, aquilo que se chama de motivação. Ou seja, eu gero um motivo para me provocar uma ação. Muito clichê, mas bem pontual. Porque muitas relações de hoje em dia são conexões mais do que relações. Essa é uma frase literária. A gente tem que entender que eu, quando importo alguém, é aquilo que o próprio professor Cortella nos ensina. É trazer alguém de para dentro. fora para dentro. O problema é quando que aquele que eu trago de fora não entende ou não está instrumentalizado ainda pela sua história, pelos seus processos de egoísmo, pelo seu mundo líquido. Eu não sei, cada um tem uma história. Mas quando esta pessoa que está sendo importada pelo outro não se permite a isso, aí vai ter um ano de relacionamento, como tu está dizendo. Eu só quis contextualizar tudo para fazer o link com o teu final, que é exatamente isso. Então, hoje, eu vejo até pessoas de 40 anos, mas hoje é muito natural dessa geração abaixo dos 30, 20. Atenção, você que está nos assistindo, se tiver abaixo dos 20 anos, abra a orelha, abra os olhos e puxão de orelha, quer dizer. Vocês acham, muitos de vocês, desculpa, eu estava generalizando, muitos de vocês acham que um relacionamento é de 3 meses, 3 dias, 3 anos. Ixi. E não é. E não é. Precisa de um esforço. Precisa se desprover. Precisa se desprover. Eu preciso estar desprovido do eu. Principalmente quando envolve o egoísmo de eu acho que mais importante é eu colocar meus óculos. Não, o importante é você tirar os óculos para enxergar o outro. Por isso que quando eu te vejo como sujeito, como mulher, como homem, quando eu vejo tuas potencialidades e eu percebo, tenho paciência com as tuas limitações, seja elas qual forem, isso também é um gesto, até agora Shakespeare, que eu estou em Hamlet agora, é um ato de amor. Que eu deixo de ser, muitas vezes, eu. Né? As pessoas elas têm que entender que todos os vínculos significam trocas. Né? Então, eu levo um pouco de você e você leva um pouco de mim. Isso são as verdadeiras relações. Né? Somos um pouquinho de cada um.
daquilo que vai me construir. E aprender muitas vezes também com o erro. Só que o que que acontece? Eu não quero me frustrar, eu não quero me decepcionar, eu não quero ficar triste, eu não quero nada disso. Então, como eu não arrisco, eu não crio o vínculo e as pessoas acabam se tendo uma frustração muito grande, os vínculos são muito frágeis, né? E muitas vezes vão gerar uma dependência. Essa dependência ela vai vir de alguma forma, né? Através de bebida, através de comida, né? São aquelas pessoas que comem compulsivamente, que vai existir uma dependência para suprir essa necessidade do cérebro? Vai. Somos seres sociais, biologicamente falando. Não sabemos viver sozinhos, temos que viver em sociedade. Isso é da natureza da nossa espécie, né? Homo Essência. sapiens, nossa, nós precisamos disso. Para eu conviver, eu tenho que ter troca. Troca não significa que o outro tem que concordar comigo o tempo inteiro. Pelo contrário, é nas diferenças que crescemos. Né? Olha Então, que se você... pergunta legal, Dani. diga aí, é da Ó, Geralda. nessas relações não estariam faltando mais tolerância? Com certeza, Com com certeza. Deixa eu ver a certeza. bênção. Quem é? É a Geralda, é a mãe de Geralda. um aluno muito querido, mãe do Bernardo Frois. Obrigado, viu, Geralda? Dia 30 estarei na escola de vocês. É isso? Quarta-feira Tô que certo? vem. Tá Quarta-feira certíssimo. que vem eu vou estar na escola de vocês, viu, Geralda? Se tu não gostar, não fala para ninguém. Se tu gostar, fala para todo mundo que eu vou estar lá. Mas, Dani, é importantíssima essa frase. Quando eu não quero me frustrar, eu aí brigo, eu fujo, Sim, eu a faço culpa é do miminha. outro, Ui, a a culpa é culpa é do do outro. outro. Aí eu fico alicerçado, fica na vitimização. Eu sou uma Isso. bosta mesmo. Eu sou. É É, porque tu olha, me acusou disso. E aí a Hanna-Barbera. tolerância baixa. Tolerância baixa. O Fê, ele vai vir virtualmente, vai ser no Instagram, inclusive, a palestra dele pelo colégio. Infelizmente, ele não vai estar aqui presencialmente, não. Ela tá grande de Vou, o conhecer, mas ano que vem vou. se O Deus ano que quiser. vem vou. Mas esse Deus ano proverá, como diz uma ainda amiga minha. é, esse ano ainda é virtual. O que vai acontecer é que eu vou lá na década de 80, há pequenos anos atrás, e lembro do desenho animado Hanna-Barbera, que você tem a hiena e o leão. E aí, ó dia, ó céus, ó azar, hoje está chovendo, hoje tem sol, né? Esse processo todo, né, do coitadinho, né? As pessoas ficam com pena, protegem cada vez mais e ela vai ficando cada vez mais líquida e não consegue manter nenhum tipo de relação. Pessoas que namoram muito, né, de relacionamentos pouquíssimos duradouros, frustrações altíssimas. Pense e repense o seu modo de encarar, né? Porque a gente tem que ter não uma identidade líquida, a gente tem que ter uma identidade sólida. E eu só tenho identidade sólida quando eu realmente sei o que eu quero e daquilo que realmente eu sei o que necessita para mim. Eu chamo de concreto, tá? É a mesma coisa. Tu chama de Sim, sólido, eu sim. chamo de concreto. Uhum. Eu escrevo concreto. Essa questão concreta, né? O que eu tenho de concreto? Primeiro eu tenho o eu, Palpável. É. né? Primeiro eu tenho o eu. Então eu preciso, inclusive, de quinta passada para segunda, para domingo, eu vi muito da outro concreto. Aconteceu umas coisas aqui e tal, né? E aí a gente começa a peneirar as migalhas. Então, e essa vitimização, e tem um detalhe importante. Tudo isso que nós estamos linkando, Daniela, muitas vezes, eu até me atrevo a dizer que a maioria das vezes, não tem um despertar no pré-frontal. Ou seja, a pessoa de primeira instância, ela não ainda desenvolveu essa consciência. Vamos ser bem pontual e pegar um recorte. Eu não me vejo líquido.
Aí alguém começa a me mostrar liquidez. Eu vejo liquidez. Primeira reação. Primeira reação. A ira, a raiva. Porque eu não sou assim. Meus amigos ou minhas amigas não são assim. Então a primeira coisa é a negação. Aí existe uma coisa que se chama assimilação, Piaget. Ah, eu assimilo aquela ideia. Deixa eu olhar isso direito. Depois de um tempo, se acomoda. Piaget de novo, que ele fala de assimilação e acomodação. Aí eu acomodo, dou uma acalmada, presto atenção. Putz, mas isso não está tão errado para mim. Aí eu tenho processos de maturação, porque sai só do campo da emoção e do inconsciente, daquela caixa que está lá, e aí começa a vir o racional, vem muito para o pré-frontal, e eu começo a, poxa, deixa eu olhar isso, deixa eu me fregar disso, deixa eu... Tá, pô, que saco, eu sou assim. Então, aí temos uma chance de mudança. Sim, porque você começa a Porque modificar as perspectivas. A partir do momento isso, que eu tenho que eu consigo modificar a minha perspectiva, eu consigo me perceber no ambiente, eu consigo, é o que você falou, eu saio do sistema límbico, que é o sistema todo da emoção, e venho para o pré-frontal, né? É normal vermos crianças e adolescentes nessa liquidez. Isso é normal. O que causa muito espanto é quando você fala aí de pessoas de 40 anos que vivem essa liquidez, né? Que acham que ainda são adolescentes e se comportam como tal, né? se Que comportam, falta. se vestem, fazem fotos, se expõem como adolescente. É o que tu está falando. Ele vai É se por, exatamente o que tu está falando. ele vai se portar como tal. É igual uma colega aqui, eu estava lendo aqui, a Patrícia comentou, né? Que os filhos sabem os pontos fracos, sim. E aí cabe a nós, adultos, que já temos o pré-frontal, teoricamente, amadurecido, driblar isso, modificar esse ciclo vicioso, que tudo na vida é um ciclo. E você tem que quebrar esse ciclo. Né? A questão do diálogo é muito importante. Né? A Regina até me ligou hoje mais cedo, ela que gosta da frase, combinado não sai caro. Né? E saber manter isso. E não, não, hoje eu vou deixar. Não, deixa para lá. Amanhã a gente conversa. Não, não adianta você dar um castigo no domingo se o menino aprontou na terça-feira. Ah, você vai passar o final de semana sem o PlayStation, o videogame, enfim. Tá longe. Já vai chegar lá na sexta, no sábado, o cérebro para ele não vai fazer sentido nenhum aquele castigo. E uma repetição de comportamento se faz. Por isso que se fala muito em terapia comportamental, né? Porque eu tenho que muitas vezes pegar o que está sendo feito e repensar, levar a esse amadurecimento, né? Enfrentar o obstáculo, igual você comentou, né, Daltro? E não dar a volta nesse obstáculo. Então, quando eu modifico. Dani, olha só, o combinado não sai caro, é altamente eficaz na adultez. Muitos Ah, casais sim, que têm relacionamento não sim. têm combinados. O que a gente está vendo são tanto homens ou mulheres ou homens que ficam fora de uma curva, uma aceitação demasiada do comportamento do outro, uma ausência de cuidado e olhar do outro, Chega a uma omissão, né? Inclusive. É mais quase fácil, uma muito. omissão. Porque às vezes é Exa mais fácil eu estar a par do que eu pegar, vamos dizer aqui em Minas, o boi pelo chifre. Né? ok, ok. Enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Isso é um terceiro ponto para você se tornar, como você fala aí, o concreto, que é exatamente aprender o quê? A se comprometer. Eu tenho que ter responsabilidade e compromisso. O que está acontecendo atualmente é que as pessoas não querem ter responsabilidade nem compromisso. E é de novo o que a Patrícia comentou, é diálogo de pai e mãe e não de coleguinha.
né? O E da outra semana passada, compromisso, e pode falar. compromisso, desculpa, Daniela, desculpa, mas compromisso é eu te enxergar como sujeito. Quando eu te enxergo como sujeito, como um ser, como uma mulher, como um homem, quando eu te enxergo como sujeito, percebo todos os teus valores e qualidades, mas eu respeito todos os valores, tudo aquilo que talvez tu tenha que amadurecer, é um compromisso alheio, pô. É um compromisso. Isso tem que dar valor, tu tem que olhar, tu tem que prestar atenção. Continua o teu raciocínio, minha mineira favorita. Então, o que que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho compromissos e responsabilidades, eu tenho também deveres, né? E muitas vezes o que que acontece? As pessoas não querem ter esses deveres, elas querem somente desfrutar daquilo que é bom. As flores têm muito. A rosa, eu gosto muito da metáfora da rosa. A rosa é maravilhosa, mas ela é cheia de espinhos. Para você colher uma rosa, né, um roseral, quem teve a oportunidade de ver, é difícil, porque é cheio de espinhos. Assim como as relações, assim como a vida, assim como os pais com os filhos, né? Os frutos são doces, mas muitas vezes tem que se passar por um período de seca. Né? Aqui em Minas, os ipês estão florindo, né? E a história do ipê é muito Lindo. interessante. O ipê, ele primeiro perde todas as suas folhas. É como se ele estivesse morrendo, ele estava o quê? Secando. E quando ele percebe, lógico que isso é toda uma poesia, né, gente? Ele percebe da sua fragilidade, ele floresce para quê? Dispersar suas sementes. Né? Então, que nós sejamos ipês, dispersamos, sem esperar nada em troca. O problema é que hoje as relações e dos vínculos frágeis é o que eu vou ganhar com isso? O que Isso, né? Ah, eu vou fazer, isso. vou encontrar hoje com fulano, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? Então, as relações, elas não são verdadeiras, são laços que se desfazem. Eu brinco que não são nós de marinheiro, né? São nó de escoteiro, que o nó de escoteiro se faz assim, ele desfaz. E o nó de marinheiro você não consegue desfazer. Então, essa falta de compromisso que tem-se hoje na adultez, vamos colocar dessa forma, é que gera os vínculos frágeis. Que criança e adolescente, eles são realmente líquidos, porque eles ainda não têm essa maturação cerebral. Né? A maturidade cerebral está cada vez que passa mais tardia, Tá, exatamente não, por não, falta não, de não chega aos compromisso. 50 os homens, homem, aquele papo todo lá. Não Esquece isso vou aí. parar hoje só nos 24, tá? Mas é Tá? porque exatamente é no sentido que eu não tenho compromisso, eu não quero me comprometer. Né? Então, eu percebo muito isso. A criança, vou pegar século XX e século XXI. Nós somos o século XX, Dalton. Você querendo ou não, você é do século passado, assim como eu. Né? O que a gente percebe é o seguinte: no século passado, quando a gente mudava para o ensino fundamental, que era, às vezes, alguns locais era o colegial, a quinta série, né? Você não tinha mais escolar e você não ia mais de merendeira para a escola. Aquela merendeira de couro que todo mundo aqui já teve, com o copo do lado de fora. E era muito chique, você agora estava na quinta série. Ou seja, você tinha uma responsabilidade perante aos mais novos. Você ia para a escola a pé, de ônibus, de carona, com o pai e a mãe que às vezes levavam. Então você tinha compromisso e responsabilidade. Hoje a gente tem vans escolares até na faculdade. E a gente foi criando esses artifícios, questão de segurança, questão de comodidade. Só que isso foi mudando as bases cerebrais. E nesse sentido é que a gente percebe essa falta desse amadurecimento e dessa liquidez das relações que a gente percebe hoje. Né? Então, essa é uma grande preocupação. O compromisso Leia para mim. é ter o É te compromisso é te enxergar. enxergar como sujeito. Isso. Percebo como profissional da saúde mental que os relacionamentos, principalmente Sim. entre filhos e adultos, com os pais mais velhos, perderam
Não. Compram. Perderam o compromisso. Você é muito Perderam o comum compromisso. hoje você ver assim, Muito bem. Obrigado pela colocação aí, Genise Machado. a quantidade de vou. É porque eu não gosto do termo Fala, fala, não, é mineira. porque eu não Fala que gosto senão do eu falo termo eu. asilo. Não, eu não gosto desse termo asilo. A quantidade de casa de repouso que aumentou, É ela é casa de muito repouso de grande. longa duração. É, porque a pessoa ela vai, chega a uma certa idade, os filhos não querem ter esse compromisso e responsabilidade com os pais e preferem pagar X, Y, Z, que é caríssimo, inclusive, mas virou depósito. Igual a gente tem creche de criança, né? Então você tem os dois extremos da vida com essa falta desse compromisso. E eu conheci uma senhora muito próxima a mim, e ela trabalhava com o asilo, eu aprendi com ela esse termo do asilo. E as famílias Casa de repouso. É. ligavam para ela falando assim, ela cuidava de um asilo. Realmente era um asilo. Eu quero deixar minha mãe aí. Aí ela falava assim, pensa o que você está fazendo hoje, porque amanhã é seu filho que está fazendo isso com você. E a pessoa do outro lado da linha levava aquele susto. Falava assim, mas eu não parei para pensar nisso. Meu filho É que jamais vai ninguém fazer isso envelhece. comigo. Ele falou, o exemplo de hoje é você amanhã. É isso que você quer para o seu futuro? Então, você colocar as pessoas para refletirem, falta muito isso. Né? Então, muitos alunos, muitas pessoas da educação comigo aqui em BH perguntam muito assim: é um ano perdido para os alunos? Não, é um ano ganho de compromisso, responsabilidade, resiliência e empatia. São, para mim, 4 pilares que estão faltando para a sociedade conseguir se concretizar e se tornar algo sólido no futuro. Porque senão, igual eu te falei, eu fico com medo de ter uma sociedade gasosa. Uma sociedade que aí, a partir de então, não se preocupa nada com o outro, como se o outro não existisse. E o cérebro, ele só consegue raciocinar se eu tenho conexão. Essa conexão, né, ela pode até ser virtual, como é até o meu caso com o Daltro, mas é uma conexão sólida. É uma Isso. conexão que eu sei que se eu precisar de alguma coisa no Sul, eu tenho liberdade de falar assim, eu preciso que você resolva tal coisa aí para mim, e vice-versa, porque ela foi Uhum. construída. E não simplesmente ficar assim, então só a gente encontra na terça-feira e ponto final. Existe essa reflexão, né, no sentido, eu vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Se a gente consegue fazer com o outro o que gostaria que fizesse consigo, as coisas iam ser bem mais tranquilas. E não é mágica, né? Não é Não nem é um mágica. pouco. E tu toca num ponto que tu disseste na frase, a falta de, que eu li, a falta de autorreflexão. Então, Sim, eu pessoalmente gosto de provocar muito, até sou um pouco, entre aspas, salutar, sádico na autorreflexão quando estou com o outro, né? Porque às vezes a gente percebe no outro, mas o outro não se auto-percebe. E aí, sim. aí eu faço algumas perguntinhas chaves, eu boto alguma charada para ver se acontece o insight. Uhum, Aquele momento que a sinapse, que a nossa geração chamava de cair a ficha. exatamente. Né? E, inclusive, como eu sou muito envolvido com professoras, com mães. Hoje de tarde eu estava conversando com uma mãe muito querida, que eu adoro muito, que ela estava me perguntando umas questões da escola do filho. Eu faço sempre perguntas para tentar criar esta autorreflexão. Agora, atenção. Não é fácil. É E quando você trabalhoso. faz perguntas, você vai estar criando ali um sistema de conexão. E Isso. o cérebro, primeiro, ele vai tentar escapulir, porque ele não quer se mostrar e ele não quer Ah, enxergar, né? Daniela, Então, tem gente que quando a gente faz conexão, se levanta do meio do almoço e sai porta fora, atravessa a rua, vai embora e tu fica comendo sozinho. Porque a conexão foi tão
Quer dizer, não sei se foi conexão, explosão, Foi sei lá o que acontece. curto-circuito. É isso, Aí foi curto-circuito. Ah, curto-circuito. fica aí comendo, vai pra puta, que eu vou pra cá e tu vai pra lá e tal. Porque essa autopercepção, tu falou da conexão cerebral, né? Me permita eu explicar, tentar ser pedagógico na conexão do coração. A conexão do coração, ela sempre vai ser mais eficaz quando tiver empatia, um exercício complexo, não muito fácil, mas altamente simbólico. E quando ele é simbólico, gera significado para o cérebro. E aí fica melhor para aprender. Quando eu te percebo, quando eu vejo que tu tá eu sempre acredito, e agora um pouco mais tocando na psicanálise, mais ainda acredito que se não houver o diálogo, se não houver a Ai, fala, sim. se não houver a exposição, eu para ti e conversar contigo e falar daquilo que eu estou me percebendo ou não, não cria sentido para o cérebro. Então, eu fujo. Eu não olho esse obstáculo, eu procuro aquelas relações que vão me retroalimentar naquela minha fragilidade. Se eu sou uma Aí você. cocotinha, eu vou ficar no meio de Nossa, pessoas que agora, alimentam a minha agora você cocotinha, denunciou sua né? idade. É verdade, mas é verdade, né? Você E tocou num aí ponto eu fico interessante. nessa samsara, eu fico nessa Só samsara. que aí você tem uma relação que, na verdade, ela é tóxica. Porque aquilo que não me faz crescer, muitas vezes me abafa e me faz retrair. E se eu tenho o tempo inteiro Fica alguém, estagnado, fica exato, que fica naquilo. assim, isso mesmo, só te aplaudindo o tempo inteiro, desconfie. Né? Eu brinquei com você dos feedback, né? Não, Os mas love back. Dani, às vezes a pessoa não tem instrumentos para desconfiar. É esse o ponto, Daniela. Eu não quero tanger para questões terapêuticas, mas às vezes a pessoa não tem instrumentos, não tem uma bagagem de tanto que está no métier, não que ela foi introduzida, ela já está no métier. Ela já tem uma história deste métier. E ela se relaciona, Dani, com aquilo que vai retroalimentar essa fragilidade. Por Porque isso ela que são não tóxicas. tem. Exato. Ela não percebe a Não, toxicidade. pelo contrário, ela não é tão ingênua que ela não se vê, bom, isso é notório, e não vê o outro. Ela não vê. Será que o outro não está só enchendo a minha bola? Não vai nem ver. Pelo contrário, quando um ver ele ou ela como sujeito e diz: escuta, será que aquele lá não é tóxico? Eu já estou abrindo o gabarito do jogo, não é assim, né? Será que aquele lá não é tóxico? Não, imagina! Conheço há tantos anos. Óbvio, óbvio, tá naquela. É difícil esse rompante. E aí o cérebro não cria essa conexão, Dani. Não vou ensinar padre a rezar missa, mas não tem como. Aí você tem que estimular, mostrar, ser pedagógico. Aí você vai tomar algumas porradas, você vai ficar almoçando sozinho, sei lá o que vai acontecer. Mas você vai precisar sempre enxergar o sujeito. Ingenuidade ou carência, professor? Pode ser as duas coisas, pode ser uma ou pode ser outra. Para mim é mais Extremamente, carência. extremamente inteligente a pergunta da turma da Elo Consultoria. Muito grato, vocês estão sempre presentes aí. É minha xará Hoje eu cliquei ali num post muito inteligente dessa turma. da dislexia. Sim, mas esse ser humano pode ter uma coisa ou outra. Eu não gostaria de me posicionar como a Daniela fez, porque a Daniela é corajosa, eu não sou. Mas eu sempre sou do voto de deixa eu te olhar como ser humano. E depois eu vou tentar te pegar na mão e vamos junto. Até porque a reciprocidade, ela se faz jus. Este ser também me faz me ver. Ok.
Ficamos com medinho, ficamos com Não, a medinho. questão para mim é o seguinte, ingenuidade eu aceito até uns 7, 12, não, por 15 anos. Depois disso já é outra Não pega situação. pesado. Não, não pega pesado. No dia que eu sou Não, Daniela, não, plumba, Daniela, ele briga comigo. No dia que eu Não, eu não sou vou brigar chumbo, contigo, mas assim, ó, Daniela, ai, eu não tá posso dizer, bom. não posso. Tá, vai, continua, desculpa, deixa eu Então beber tá. aqui. Deixa eu me É, drogar. isso. Então, o que que vai acontecer? O cérebro está sempre buscando uma necessidade. E ele está completando essa necessidade. Né? A necessidade, Através ela dessas é. pessoas, através dessa festa, através dessa E comida, geralmente a através. necessidade é uma carência, uma falta de, né? Uma falta de carinho, uma falta de empatia, uma falta de generosidade. Então, eu vou buscar isso de alguma forma. Então, quando você pega, por exemplo, Pode ser, às vezes, inconsciente. sim, sim. Aliás, na maioria das vezes ela é inconsciente, por isso que ela não É isso aí. percebe a toxicidade, inclusive, das relações, né? Porque tem pessoas que sufocam a gente. Existem pessoas que sugam tanto a nossa energia que a gente sai, às vezes, de uma reunião e fala assim, nossa, eu estou exausto hoje. Parece assim que eu trabalhei 1000 vezes mais, mas é porque exatamente, tem pessoas que têm essa, de novo, inconsciente. Ninguém vai falar assim, oba, é hoje, né? Ninguém é vampiro aí nesse sentido. Então, o que que vai acontecer? As relações, se eu não me posiciono, se eu não tenho compromisso, não tenho responsabilidade, não muda as minhas perspectivas, eu continuo na liquidez. E eu sendo líquido, eu vou me comportar como tal. Né? Na química a gente fala, sólido tem volume e forma definidos. O líquido, você tem o volume definido, mas a forma não. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Para que a forma, né, não nos deforme. E não nos coloque em situações que muitas vezes a gente não gostaria. Porque as pessoas são levadas de acordo com a emoção. A emoção fala primeiro. A razão é como se fosse esse freio de mão. Então eu tenho que sempre estar ponderando aonde que eu quero ir. Senão a gente cai na Alice, né? No País das Maravilhas. Se eu não Ai, sei para tirou. onde eu for, Ai, tu roubou essa de mim, tu roubou. Agora admite aí para as pessoas que tu roubou. ué, se eu não Tu sei pegou para onde eu emprestado, tu vou, pegou emprestado. claro, eu Qualquer sempre uso, caminho me você sabe serve. dizer. Qualquer caminho me serve, né? E aí a gente começa a ver várias coisas, a gente começa a estudar um Deepak Chopra, né, que começa a trabalhar muito com a questão. Agora me fugiu o nome do até um novo evolucionista aí que a gente vem falando muito dele, o Darwin, lembrei, Darwin. né? Que Uhum. mostra isso, que mostra exatamente essa outra conexão. Aí você vem com a questão da pseudociência, as fake news. Por quê? Porque eu estou em qualquer forma, me coloco em qualquer formato. Se eu sou sólido na química, forma e volume são constantes. E aí eu vou me moldar de acordo com aquilo que eu acredito, né? Vira aí o mundo fantástico de Bob, vira assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Semana passada a gente falou do filme Mãos Talentosas, disse que hoje, inclusive, passou no canal Sony. Uma pessoa que estava na nossa live semana passada me mandou, Dani, olha que eu estou assistindo e tal. E várias vezes você me fez lembrar de um filme, não é famoso, ele chama O Poder Além da Vida, que leva exatamente a várias reflexões. É isso que eu quero para mim, né? Tem várias falas, inclusive, de Sócrates, né? Então, é importante saber para onde eu vou, quem está do meu lado, quem realmente eu posso contar. Conta. Ai, é isso aí. Isso aí, Dani. Isso aí. Com quem eu posso contar? Porque assim, ó, dentro dessa liquidez, as pessoas estão cada vez mais assim, ó. Tu quer o quê? Ir numa festa, pegar ele ou pegar ela, dar um beijo, E acabou. fazer um.
fazer uma coisinha e acabou, é E isso. acabou. Tem um filme que fala sobre isso também, mostra essa questão das redes sociais, me esqueci. Eu tenho o ator na cabeça, mas eu não vou lembrar agora. Mas tu quer o quê? Ou tu quer alguém assim, pô, deixa eu contar com esse indivíduo aqui, esse cara aqui. Porra, ele me enxerga, ele me reconhece como ser, como sujeito, como eu gosto de dizer, né? Mas assim, Dani, tu percebeu que o tempo hoje também foi curto? Foi embora. Foi, acabou. É, Falta acabou, já acabou, pouquíssimo acabou. tempo. Eu não sei se tu vai me trazer uma frase da Zumba. Não, eu vou trazer do Bauman. Eu imaginei, eu imaginei, juro que imaginei. Ai, aliás, são várias frases dele que eu gosto muito, Nossa, né? muito, muito. Tem uma que me chama muita atenção, que estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo Ao tempo, mesmo tempo. né? Então, quantos de nós muitas vezes estamos sofrendo de solidão, estando junto de outras pessoas, né? Aí uma outra dele que eu gosto muito, que eu separei três dele. Hoje, que semana passada você me pegou, que eu não tinha separado nenhuma. Então fala. Medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Ui, quem é o autor? Zygmunt Bauman, O claro, Bauman também. é do Bauman também. Sensacional. Todas elas são do Bauman. Sensacional. E a terceira? Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar. Nada é para durar. Aí é sacanagem, é uma rasteira. É. A minha frase tem a ver, bom, tem a ver com um dos filmes que eu tenho na minha casa, eu assisto, gosto de assistir dele, porque ele traz mensagens importantes, que se chama Matrix. Excelente. O 1, o 2 já é um viajandão, mas o É. Matrix 1, o primeiro filme, o próprio diretor confessa que é a história da Alice. E no momento que ele dá as pílulas vermelha e azul, aquele é o momento que a Alice cai no buraco. Então, se as pessoas leram Alice e vê Matrix, compreendem exatamente isso. Mas tem uma frase do filme que eu trouxe hoje aqui, que é: a vida é como um filme de Matrix. Quanto mais vai aprendendo, mais vai se libertando do mundo dos sonhos que lhe é o passado. Ou seja, a autopercepção, o caminho do meio, sempre é o mais abençoado. Mineira! Terminou nosso tempo! Terminou. Muito grato! Hoje Eu que chegamos a agradeço. 27 mil pessoas! Teve 30, Nossa! 32, hoje oscilou bacana. Pô! Semana que vem a gente pode continuar, que a vida é muito maior que a soma de seus momentos. Bauman. Vamos. Guarda esse tema e me manda no WhatsApp que eu faço a nossa chamadinha, tá? Combinada. Um beijo Combinado. grande. Agradece a Obrigada turma, a vai que a turma, tu traz todos. muito mais fãs. Não. É. Essa aí é minha prima, Dulce, minha prima favorita, que ela não fale A para as outras, Jumacine tá? é minha amiga. Patrícia, querida Patrícia, baita de uma educadora. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tá vendo? Você hoje está com um fã-clube maior do que eu. Tem a Não, é Fê você. Murat, tem É a você, Sônia, não. querida. Tem vários Cláudia, aí. obrigado. Fê, obrigado. A Fê Ó, tá Big Boss. sempre. A Nanda 11 tem estrelinha também, hein? A estrelinha não Ah, veio, a estrelinha não apareceu, a tua estrelinha. Juliana, Dulce, deixa eu ver quem Jumacine. mais. Ó, esse aí é meu irmão. Ó, o É o Lula. Luiz. Porque Lula Luiz no Marta, lá, né? Nordeste é É Lula, o Lula. apelido natural, nada a ver Aham. com o Obrigada, abençoado, Sônia. né? Ruth, Sônia saiu a obrigado. nota do PPC, você viu, né? Beloved, beloved. Um beijo, então. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Gratidão a todos, gratidão a essa mineira, gratidão a todas as pessoas que nos assistem, sempre a terças, D&D, 19:19. Se as pessoas não se atrasarem,
da academia. Se as pessoas chegarem no horário da academia, a gente começa às 19h19. Cheguei. Com frio aqui no sul e quente aí em Minas. E a gente agradece muito, a gente faz porque a gente ama a troca de experiência. Muito agradecido a todos vocês. Está se encerrando.